Olá, graça e paz. Tudo tranquilo? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal e hoje nós trazemos a todos os pregadores, especialmente aos pastores, 7 dicas especiais que devem ser observadas no ministério da pregação. Acompanhe. Este canal foi criado especialmente com a finalidade de trazer para você vídeos, não apenas com pregações expositivas, mas com aulas e com dicas especiais a fim de aprimorar o ministério da pregação. E se você é pastor ou pregador, este vídeo de hoje é para você. Eu trago 7 dicas especiais para o ministério da pregação. E a primeira dica é que você leia livros teológicos. Livros teológicos são aqueles livros que falam de assuntos e de temas que são abordados nas Escrituras, só que eles falam desses assuntos de forma mais específica. A leitura constante de livros dessa natureza, livros deste gênero, vão trazer para você material suficiente sobre os temas das Escrituras que vão ficar armazenados na sua biblioteca cerebral. Para que o conteúdo de livros teológicos fique bem memorizado na sua cabeça, para que você os resgate por ocasião da preparação dos seus sermões ou até mesmo por ocasião da apresentação destes mesmos sermões, é preciso que você leia esses livros intencionalmente. Você leia esses livros não como quem lê um romance, como quem lê uma ficção. Leia como se estivesse trabalhando, pesquisando mesmo nos livros assuntos que sejam assuntos teológicos, assuntos doutrinários, através dos quais você leva as pessoas a crescer na medida que os transmite ou que os reproduz nas suas pregações. E para que essa intencionalidade efetivamente aconteça, eu quero trazer algumas sugestões. Primeiro, leia o sumário do livro. Seja qual for o livro teológico ou doutrinário que você vai ter acesso, leia primeiro o sumário e marque no sumário os títulos dos capítulos e seus respectivos subtítulos e extraia dali algum indício de matéria que você certamente pode usar, pode estudar naquele livro para enriquecer a sua argumentação em determinada pregação. Marcou? Vai na página, leia aqueles capítulos com um caderninho do lado. Um caderno de anotações. Sim, nesse caderno de anotações você vai marcar as palavras que o autor coloca no livro que não são da sua compreensão, para que você possa pesquisar o seu significado e anotar nesse caderno. Você vai marcar ali, anotar no caderno, qual é o pensamento daquele autor a respeito de determinado tema da Escritura. Seja esse tema voltado para a teologia ou para uma doutrina bíblica. Anote e anote também frases do autor que possam ser usadas, obviamente, dando crédito a ele, no momento da pregação. Transcreva estas frases no seu caderninho de anotação e ponha lá o nome do autor e o nome do livro de onde você extraiu aquele pensamento ou aquela frase. Assim você vai estar montando o seu arquivo homilético sobre assuntos ou sobre ideias teológicas e doutrinárias que possam ser abordadas na pregação. E oportunamente você vai pensar todo esse material no momento em que você estiver fazendo a preparação da sua pregação, ok? Esta foi a minha primeira dica, lembrando que são 7 as dicas que eu trago neste vídeo. Vamos então agora para a segunda dica. A segunda dica é muito óbvia, mas tem muitos pregadores e infelizmente até pastores que esquecem dela. Leia a Bíblia todos os dias. Talvez você diga: mas eu leio a Bíblia devocionalmente. Sim,
leia a Bíblia intencionalmente todos os dias. A mente do pregador das Escrituras precisa estar o tempo todo sendo alimentada das Escrituras, do seu conteúdo. Mas eu quero fazer uma sugestão dentro desta dica, que é: se você vai ler uma carta de Paulo e naquela carta de Paulo você se depara com um tema, com um assunto, você vai buscar em todas as cartas de Paulo e no livro de Atos, nos momentos em que Paulo entra em ação ou no momento em que Paulo fala alguma coisa, você vai buscar em todo o conteúdo que tem a literatura desse mesmo autor e vai fazer comparações e você vai entender o pensamento completo desse autor, no caso Paulo, a respeito daquele tema, daquele assunto, daquele pensamento. Da mesma forma que você pode fazer com João. Se você lê no Evangelho de João algum assunto que você acha que vale a pena pregar, já procura, além do Evangelho, procura na primeira, segunda, terceira carta de João, no Apocalipse, no livro de Atos, algum momento em que o João, o apóstolo, que é o escritor dessas obras, aparece e você assim vai pegar. Se no Evangelho ele fala de determinado assunto, é bom você pesquisar como ele aborda esse mesmo assunto em seus outros textos. Da mesma forma com Davi, que escreveu muitos salmos, Salomão, que escreveu Salmos, escreveu Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Se você vai ler um texto de Moisés, você vai examinar todo o Pentateuco e descobrir aquela ideia que você leu, aquele assunto que você leu no pensamento de Moisés, nos demais textos que ele também escreveu. Leia a Bíblia todos os dias, além da sua devoção, leia intencionalmente, como um estudante, sempre colhendo informações, sempre anotando. Você precisa ter um caderninho de anotações. Tudo isso vai compor o seu arquivo homilético para você pensar oportunamente quando for pregar ou quando for preparar suas pregações. Minha terceira de 7 dicas é que você prepare o esboço da sua pregação com a máxima clareza possível, de modo que esse esboço construa uma conexão. O esboço faz parte da homilética. A homilética se constitui todo aquele trabalho que o pregador tem para fazer a conexão entre quem está no banco da congregação ouvindo e todo o trabalho hermenêutico e exegético que foi feito antes. Você pega o seu material de pesquisa, organiza homileticamente e apresenta aos seus ouvintes. E as palavras que estiverem no esboço da sua pregação precisam ser palavras absolutamente acessíveis, palavras que sejam realmente comuns entre você e o seu ouvinte. Tenha absoluta certeza de que as palavras que você vai usar no seu esboço e vai apresentar aos seus ouvintes seja do conhecimento deles. Assim sendo, faça um esboço com a maior clareza possível. A minha quarta dica dessas 7 que eu apresento é que você, pastor e pregador, precisa estar sempre aprendendo. Procure descobrir, ainda que seja no formato remoto, cursos que possam trazer para você a agregação de conhecimento, especialmente na área bíblica, teológica e doutrinária e na área da pregação. Procure sempre se aprimorar. Não imagine que você já sabe tudo. Eu lamento muito quando constato que alguns pastores, depois que terminam o curso de teologia, isso quando termina. Porque, infelizmente, tem alguns pastores que são consagrados antes de terminar o curso de teologia e depois da consagração não voltam mais à sala de aula. E outros terminam o curso de teologia, são consagrados, mas não fazem um curso de capacitação, não se qualifica, não procura aprender mais. Esteja sempre aprendendo. Seja você apenas pregador e não pastor, ou seja você pastor. E sendo você pastor, não importa quanto tempo você tem de ministério, sempre há o que aprender. Minha quinta dica das 7 é que o pregador precisa falar com paixão. Quando eu falo paixão,
eu não me refiro a gritos, a berros. Não, de modo algum. Mostre para as pessoas que você é apaixonado por aquilo que você está fazendo. As pessoas precisam ficar contagiadas pela paixão que você tem por aquele assunto, pelas Escrituras, pela palavra de Deus. As pessoas precisam entender que você ama o que você está fazendo. Mas essa paixão e esse amor pela pregação, pelos temas das Escrituras, precisa ser autêntico. Não pode ser fingido. Se você não tem paixão por pregar, não pregue, porque você não vai passar credibilidade. Fale com paixão e seja autêntico nessa paixão. A minha sexta dica, lembrando que são 7, é que você aproveite ilustrações e histórias. Aproveite ilustrações e histórias. E quando eu falo ilustrações, eu me refiro a casos, a ocorrências, a apresentação de fatos ocorridos, figuras de linguagem. Tudo isso se constitui ilustrações para enriquecer, para trazer um colorido ao sermão. Mas não abuse delas. Foque no texto. Foque no pensamento do autor do texto. As ilustrações são para dar colorido à explicação que o pregador faz do texto. Agora, use também histórias, fatos verídicos relacionados a pessoas vivas, pessoas que realmente estão vivas ou viveram. Porém, tome muito cuidado para que essa pessoa não seja você. O foco da pregação não pode ser desviado para o pregador. O pregador, ele tem que tentar se tornar invisível, ele pode permitir até que outras pessoas apareçam. Grandes pregadores, grandes teólogos, grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, personagens das Escrituras. Conte histórias, sim, mas evite contar as suas histórias. Evite bastante o eu nas suas pregações. Quanto menos o pronome eu aparecer, tanto melhor. Minha sétima e última dica é mais voltada para o pregador que é pastor titular, ou aquele pregador que prega com muita frequência para a mesma congregação. Essa dica é muito importante. Pregue sermões de livros completos ou de cartas completas. Digamos, a primeira carta de Paulo a Timóteo. Pregue pelo menos um sermão ou 2 no primeiro capítulo, depois pregue no segundo capítulo, ou pregue seguidamente. Recorte cada capítulo em perícope, em partes que tenham um pensamento completo, que tenham uma ideia completa, íntegra, e pregue aquela ideia, pregue aquela passagem. Logo depois, na passagem seguinte, e assim subsequentemente, até terminar aquela carta, aquele evangelho ou aquele livro. Essa dica é muito útil para esse tipo de pregador, que não é um pregador esporádico, que é um pregador que está sempre pregando para a mesma congregação, domingo após domingo, semana após semana. Esse tipo de pregação tem uma vantagem muito favorável ao ministério da pregação. Ele cria uma expectativa na congregação. A congregação começa num domingo ouvindo um sermão no capítulo 1 e no domingo seguinte ainda está no capítulo 1, mas em uma passagem imediatamente seguida àquela que foi pregada no domingo anterior. Isso vai fazer com que haja uma expectativa por parte da congregação. E assim vai, capítulo 1, tantas mensagens, capítulo 2, tantas mensagens, terceiro, a congregação vai se preparar psicologicamente para ouvir a sua pregação. Ok? Muito bem, essas são as minhas 7 dicas para o pregador expositivo. Deus te abençoe, um grande abraço, receba meu ósculo santo e até o próximo vídeo.